Tudo bem? Tranquilo? Alô? Tá gravando. Queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez nos preparando para estudar. Muita alegria de estarmos aqui juntos mais um dia, né? Hoje nós temos aí nosso querido amigo Cláudio Conte, né? Que vai nos falar sobre teofania. Estava vendo ali uma cola ali para descobrir o que era. Então a primeira coisa foi pegar um dicionário para ver o que era o tema. Mas, se Deus quiser, hoje aprenderemos o que é teofania aqui. Vamos ler então uma página, como fazemos sempre, a gente se preparando para a prece e termos ouvidos de ouvir com o nosso amigo Cláudio. Peguei no livro Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir ao acaso. Dinheiro. Aí, pessoal, vocês vão ser sorteados depois dessa página aqui. Com certeza, ser sorteado para pagar alguma coisa depois ali. Vamos lá, pessoal. Dinheiro. A primeira epístola a Timóteo, né, de Paulo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelo caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar à claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Bem claro. Vamos orar então, amigos. Querido Mestre, aqui viemos mais uma vez buscando o teu regaço, mais uma vez buscando o aconchego aos teus pés, para ouvirmos as tuas palavras. Por isso te rogamos, amigo, dá-nos ouvidos de ouvir na noite de hoje, e que tu possas colocar tuas palavras na boca do nosso querido amigo Cláudio, para que venha nos trazer aquilo que precisamos refletir, a fim de podermos melhorar um pouco mais, para estarmos mais próximos de ti. Por isso te rogamos, esteja conosco em nosso coração, abençoa o Cláudio, para que possamos ter uma noite muito em paz e agradável junto a ti. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Cláudio, por favor. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa continuar conosco, nos auxiliando
no nosso estudo de hoje. E o tema, como já foi apresentado, é teofania, que é a manifestação de Deus em algum lugar, acontecimento ou pessoa. Então, quando nós falamos de Deus, Deus ainda é um tema complexo para nós. Parece que nós entendemos tudo sobre Deus, quando nós falamos que Deus é único, e parece que é tudo o que tem para saber sobre Deus, né? Mas Deus é um tema de uma complexidade enorme. E nós estamos muito aquém de conceber a divindade em si. É um tema que nós falamos muito, mas ainda sabemos muito pouco, certo? Uma das questões principais é a crença em Deus. E nós temos sempre que precisamos crer em Deus, mas na verdade nós não devemos nem crer em Deus. Nós devemos saber da existência de Deus, que existe uma diferença muito grande. Porque se eu creio em Deus, qualquer um pode me convencer do contrário. É só uma crença. Eu acredito que eu vou sair daqui e vou para casa, mas se minha esposa resolve o supermercado. Então é uma crença que pode mudar. E por isso é motivo de muita confusão. Por isso é motivo de que as pessoas não se permitem ouvir coisas a respeito de Deus, porque são temerárias das suas crenças serem abaladas. Então, o que nós devemos buscar é a certeza da existência de Deus. Quando nós tivermos a certeza, pouco importa o que os outros pensem ou deixem de pensar. E não nos preocuparemos, inclusive, de ouvir opiniões contrárias, certo? Seria apenas algo para, contribuir para o nosso conhecimento a respeito de várias outras vertentes religiosas e vertentes de pensamento também. Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, Kardec trata sobre Deus. No início do livro A Gênese, Kardec também trata sobre Deus. Então, nós vemos que Deus é um tema importante. No item 4, na questão número 4, Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Essa questão da provar a existência de Deus é algo, né, que sempre permeia a nossa mente. Por que Deus não aparece? Né, ele vem aqui e aparece e aí sanaria todas as dúvidas. Mas se nós pensarmos que espíritos se manifestam com uma certa frequência, e mesmo assim não é capaz, o fenômeno em si não é capaz de convencer a todos, que dirá Deus então, certo? Porque como é que Deus vai se apresentar para nós? Essa é a grande questão. Porque nós só teremos condições de perceber uma aparição de Deus se ele aparecer de uma forma material. Porque, do contrário, não temos como perceber. E qualquer manifestação material de Deus é só uma manifestação material, como de qualquer espírito, e que é tratado, né, com um desdém por muitas pessoas. Quando eu falo tratado por desdém por muitas pessoas, eu não estou nem criticando, porque podemos dizer desde muito tempo, para não dizer desde sempre, houve vários embustes com relação a manifestações de espíritos, certo? Então, é algo que é complicado também de nós criticarmos aqueles que não acreditam na existência de espíritos, né? E aí é interessante, porque eles não acreditam na existência de espíritos. Então, se eu não consigo provar para ninguém que espíritos existem, eles também não podem provar que o espírito não existe. Porque não temos como provar a não existência de algo. Como é que se prova a não existência de Deus? Eu não tenho como provar a não existência de Deus, certo? É mais fácil provar a existência de Deus do que provar a não existência de Deus. Então, nós vemos que na humanidade esse tema, tanto de Deus quanto de espíritos, é muito complexo, e nós vemos as várias vertentes de pensamento se debatendo em questões que, né, não tem como nós tratarmos de uma forma racional, direta. Isso é um processo.
E esse processo só vai se desenvolvendo a partir do momento que nós nos aprofundamos com relação a esse respeito. E é isso que Kardec vem perguntar, como é que eu provo? No final, né, onde se encontra a prova, como é que eu provo que Deus existe para eu falar para esse povo? Onde eles vão lá encontrar Deus, apertar a mão, qualquer coisa do tipo. E aí eles respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa questão responderá, ou melhor, a vossa razão responderá. Parece também que é simples, mas não é. Existem muitas coisas que não são obras do homem, e aí nós vamos atribuir que sejam obras de Deus. Mas será que são obras de Deus realmente? Aquilo que para nós não é obra da humanidade? Porque quando eles falam para o homem, né, para a humanidade, nós estamos falando para nós encarnados. Mas nós, no movimento espírita, no meio espírita, já tivemos contato, pelo menos, com várias situações que são fenômenos que não são obras do homem, e nós sabemos que não está relacionado com essa humanidade encarnada, pelo menos, que está relacionada com espíritos desencarnados. Então, mas de qualquer forma, não é obra do homem. Se uma cadeira que se movimenta através de um espírito, não é obra do homem. Isso significa que seria Deus? Não, é um espírito se manifestando. O que isso significa? Que essa questão, ela começa a abrir espaço para elucubrações a respeito, mas não necessariamente é o ponto final acerca do que seja essa obra de Deus, né? Quando nós pensamos que não seja obra da humanidade. Em geral, nós olhamos para as montanhas, especialmente aqui em Teresópolis, que tem muitas montanhas, né? Nós olhamos para as montanhas, para o mar, para o planeta, para o céu estrelado, e nós nos deparamos com a grandiosidade da obra de Deus. Então, invariavelmente, nós ouvimos muito isso, né? Vamos observar a obra de Deus, que são nos planetas, no Sol, rios, oceanos, montanhas, a natureza. Mas isso são questões materiais. Será que realmente essas questões materiais são obras de Deus? Porque colocamente também ouvimos muito falar que é o corpo que Deus me deu. É muito comum nós ouvirmos isso. Esse corpo que Deus me deu. Então é como se esse corpo fosse uma obra de Deus, fosse um presente de Deus. Mas onde entra nossos pais nesse processo? Né? A lei da genética funciona, né? Por isso que existe toda uma ciência envolvida com relação à genética, à medicina e etc, etc, etc. Porque isso funciona. Se não funcionasse, aí podia ser obra de Deus. Mas aí a gente imaginar que Deus está submetido às leis da genética, e nós vamos, quem criou a lei da genética? Mas se foi Deus, ele estaria submetido a essas limitações da genética, especialmente porque o nosso corpo não é perfeito. Eu sei que falam também esse corpo perfeito, mas não é perfeito. O nosso corpo é muito mal projetado, para ser sincero. Não é sério? Nosso corpo é muito mal projetado. Existem animais que têm o corpo físico muito melhor projetado do que o corpo humano. O corpo humano é cheio de pontos falhos. Joelho, calcanhar. Joelho é uma coisa horrível. Calcanhar. Né? Tem um calcanhar de Aquiles. Calcanhar também é horrível. Ombro. Essas coisas todas. Eu só estou falando em questões mecânicas. Mecânico, não estou nem falando da questão orgânica. Em termos de mecânica, o joelho é muito mal projetado. E o ombro também. E a gente vai parar por aqui para não deixar todos deprimidos, que tinham o corpo como perfeito, e não é. Mas não é perfeito. Eu acredito que se Deus fizesse esse corpo físico, ele seria muito melhor do que isso. Certo? Sem contar as doenças que a gente vive, né? Então, onde está pai e mãe? Eles
participam desse processo. São eles que gerenciam o corpo do filho. Certo? Pelo menos nos primeiros momentos, e depois é o filho, enquanto espírito, que vai gerenciar ou conduzir a estruturação desse corpo. Mas a genética funciona. E tanto é que existe o exame de DNA, porque senão também não seria válido o exame de DNA, e nós vemos que é válido. E cada vez mais essa questão do DNA está sendo aprimorada, possibilitando identificar possíveis enfermidades, baseado na decodificação desse código genético. O que nós temos é o seguinte: uma abordagem puramente material, ela não é adequada. Então, eu olhar Deus na natureza, eu não estou olhando Deus na natureza, eu estou olhando a natureza. Eu olhando a montanha, eu também não estou olhando Deus, uma manifestação de Deus, eu estou olhando uma montanha. Não estou falando que não é prazeroso, tá? É muito prazeroso olhar uma montanha, olhar um oceano. Mas a questão toda é onde eu vou procurar Deus. Se eu estiver procurando na montanha, eu tenho que subir a montanha. Aí eu aconselho ir lá na ponta do dedo de Deus. Certo? Você quer procurar Deus na montanha, qual o melhor lugar mais indicado do que a ponta do dedo de Deus? E subir lá não é para qualquer um. Né? Então eu já vi, não que eu tenha ido não, mas eu já vi como chegar lá e não aconselho. Kardec deixa um comentário nessa questão 4. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. O fato do nada não poder fazer alguma coisa não significa que o universo seja uma criação de Deus. Eu sei que não faz careta não, que você faz careta para mim. Não é complicado não. Acertei ou não? Está fazendo careta ali para mim. Mas ela sempre faz careta para mim. A questão é a seguinte. Eu estou aqui fazendo uma palestra hoje, conduzindo esse estudo. Certo? Eu só estou aqui por causa de quê? Porque Deus existe. Mas é Deus que está fazendo essa palestra? Se Deus estivesse fazendo essa palestra, ela não fazia careta. Ela ia estar feliz, como todos vocês. Certo? Deus não está fazendo essa palestra. Se Deus estivesse fazendo essa palestra, eu estaria sentado ali assistindo. Mas não é. Por isso que existem falhas. As palestras, elas têm falhas, porque elas são conduzidas por espíritos ainda ligados a esse mundo de expiações e provas. Agora, se Deus, já pensou Deus fazendo essa palestra sobre Ele mesmo e falando assim, não, eu sou infinitamente bom, ia falar o seguinte, esse cara não é Deus não, porque é muito orgulhoso. Então, mesmo que Deus se manifestasse aqui para provar para vocês que Ele existe, ia dizer que Ele é orgulhoso e não podia ser Deus. Então, o fato de existir um universo e ser decorrente de algo, que é a causa primeira de todas as coisas, não significa que Ele faz tudo. Porque se Ele fizesse tudo, para que nós existiríamos? Fazendo coisas erradas, equivocadas. Ele fazia tudo. A vantagem é que se Ele fizesse tudo, tudo seria perfeito. E eu também vou contar um segredo para vocês. O universo não é perfeito. Tanto não é perfeito que ele está em constante alteração. Certo? Galáxias se chocam uma contra a outra. E a quantidade de energia que é liberada quando duas galáxias se chocam, pode imaginar uma colisão de duas galáxias? É um processo que dura uma eternidade, né? Um tempo muito longo. Mas é uma quantidade de energia muito grande que é liberada. O nosso Sol, ele vai acabar. Então, se como ele são processos em transição, não podem ser obras de Deus. Porque o que Deus faz perdura no tempo.
Nosso Sol ele tem 4,5 bilhões de anos. A previsão é de mais 4,5 bilhões de anos. Então, nós temos 4,5 bilhões de anos para evoluir, porque senão o planeta vai acabar. Certo? Junto com o Sol, existe todo um processo que vai dar fim a esse nosso planeta. Acabando o Sol, acaba o planeta. Tá? Através dos vários processos. Então, o nosso Sol vai acabar um dia, ele vai se apagar. E a todo momento temos estrelas, né? Sóis se apagando. Planetas acabando. E também temos planetas surgindo e outros sóis surgindo. Né? Então, existe o berçário de estrelas. São locais onde vão surgindo novas estrelas. Na questão 9, Kardec, eu só não peguei ainda a questão 9, vou pegar o comentário da questão 9. Kardec diz o seguinte, porque só para nós vermos a evolução do conceito de Kardec, né? Na questão 9, ele diz: do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, a causa primária do universo, é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quando ele fala inteligência superior à humanidade, aí tem uma quantidade de espíritos muito grande cuja inteligência é superior à humanidade. Certo? Nós somos uma pequena parcela dos espíritos, uma parcela ínfima. E aí nós temos uma quantidade enorme de espíritos cuja inteligência é muito superior à nossa. Certo? Só tivemos encarnados espíritos com uma inteligência muito superior à nossa. Sendo que a informação que temos é que Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve encarnado entre nós. Então, só Jesus já é uma inteligência muito superior à nossa. E aí, por aí vai. Quando nós vamos em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre a cocriação em plano maior. Então, ele vem nos dizer que o universo é uma cocriação dos prepostos de Deus. Sabe o que é ser preposto de Deus? Também não sei. Um dia nós saberemos. Mas são espíritos capazes de cocriar universos. É um absurdo nós pensarmos isso. Certo? Aí nós vamos dizer, mas é espírito cocriando universos? Nós cocriamos o nosso corpo físico. Por isso que o nosso corpo físico não foi Deus que me deu. Ele permitiu que eu cocriasse esse corpo. E nessa permissão, há toda uma estruturação de um universo e um planeta que fornece condições para que eu possa me expressar desta forma. A perfeição de Deus não está nem no universo, nem no corpo. A perfeição de Deus é possibilitar ambientes em que espíritos, seja o nível que for, encontre condições adequadas para que ele possa evoluir. Essa é a perfeição de Deus. Então, no nível que nós estamos numa condição adequada. Quando nós evoluirmos, para alguns vai ser mais rápido, para outros vai ser mais lento, nós vamos para locais também, serão ambientes em que nós encontraremos todas as condições necessárias. Então, a perfeição não está no corpo, perfeição de Deus, nem no ambiente. Está na condição disponibilizada para que nós, espíritos, possamos evoluir. Essa que é a perfeição. É ali que nós encontramos a perfeição de Deus. Na continuação do comentário de Kardec, quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. Então ele vem colocar para trazer para o nosso nível. Hoje em dia nós temos, comparado com Kardec século XIX, no ambiente em que ele vivia, hoje nós avançamos em muito, tanto em conhecimento como na parte científica e tecnológica. Certo? E Kardec estava falando para a época dele, meados do século XIX. Hoje, aqui adentrando no século XXI, 24 anos
dentro do século XXI. Então, o avanço científico e tecnológico foi muito grande. E por isso, quando ele fala quaisquer que sejam os prodígios, aí ele está falando para qualquer época. Foi válido para o século XIX e é válido agora para o ano de 2024. E será válido ainda, né? Não sabemos por quanto tempo, mas por muito tempo. Ela própria tem uma causa. Então, a causa primária está ali na causa dessa nossa inteligência humana, trazendo para nós aqui no nosso nível. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Então, aqui, para os nossos prodígios, nós temos uma causa primária que é a nossa inteligência. A causa primária para esses prodígios. Quando nós vamos para o universo, nós teremos a causa primária para aquele universo. Falando a causa primária é uma relação direta, né? A causa primária mesmo de tudo é Deus lá atrás. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então, nós vamos só extrapolando. Então, nós temos aqui, todos os nossos prodígios humanos têm a causa primária que é a nossa inteligência. Quando nós vamos para o universo, tem a causa primária que são os prepostos de Deus na cocriação em plano maior. E aí vai subindo, até chegar ao ponto máximo. É esse ponto máximo que nós chamamos de Deus. E é interessante que Kardec diz, seja qual for o nome que lhe deem. Seja qual for o nome que lhe deem, é uma tentativa de harmonizar todas as crenças, todas as vertentes religiosas e vertentes de pensamento. Não importa o nome que se dê, eu chamo de Deus, outro pode chamar de qualquer coisa, mas essa é a causa primária de todas as coisas. E aí nós poderíamos, não que isso aconteça, nós poderíamos nos unir nessa causa primária de todas as coisas, e não nas características pessoais que nós damos para os diferentes deuses. Eu sei que nós falamos em monoteísmo, Deus único, mas em termos de crença, em termos de conceito, nós vivemos num ambiente politeísta, certo? Porque cada vertente do cristianismo, o conceito de Deus é diferente. Então, mesmo dentro das religiões cristãs, nós temos uma variação sobre crenças de Deus. Isso é um politeísmo, quando nós pensamos em larga escala. Quando nós pensamos em termos mundiais, nós temos também um politeísmo muito grande. Quando nós temos em Moisés, muitas vezes a gente fala que Moisés instituiu o conceito de Deus único, ele não instituiu o conceito de Deus único, ele informou sobre o Deus único. Mas esse conceito de Deus único, até hoje, ele não se estabeleceu no seio da humanidade. E aí, por isso que existe toda essa dificuldade de nos unirmos na causa primária de todas as coisas. A vantagem de tratarmos em causa primária, como conceito mais básico sobre a divindade, é que isso seria válido para todos. Então, é muito mais adequado, em termos práticos, nós falarmos em causa primária do que falarmos em Deus único. Porque Deus único a humanidade não aceitou até hoje. Mas a causa primária, né? O meu é causa primária, tá? O de vocês é a causa primária, então nós estamos falando da causa primária. Quais são as características? Aí varia, né? Inclusive entre nós aqui, não tem um conceito de Deus único. Porque o meu conceito de Deus é diferente do conceito de cada um de vocês. E cada um de vocês tem um conceito de Deus diferente do meu. Então, se nós olharmos só aqui, nós temos uma variação sobre o conceito de Deus. Isso é politeísmo, certo? Então, é o que eu chamo de politeísmo velado. Não é um politeísmo claro, que é o conceito do politeísmo, né? Aquelas religiões que tratam de vários deuses. Nós tratamos de várias conceituações acerca da divindade. Esse é o politeísmo velado, né? Que não fica claro. Que dedução se pode tirar, lá na questão 5, do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus?
há de que Deus existe. Então a dedução é a de que Deus existe. Onde existe a prova da existência de Deus? No sentimento instintivo que todos os homens possuem. Porque quando eu nego a existência de Deus, eu estou me ocupando com isso, porque dentro em mim eu entendo a existência de um sentimento instintivo. É interessante, porque quando nós vamos nessa vontade, porque tem certas pessoas que elas têm vontade mesmo de mostrar a não existência de Deus, certo? Quando nós vamos nessa vontade tão forte de contrário a uma crença, é porque no fundo nós temos algum problema com isso. E nós podemos dizer isso através da questão número 5, em que todos os homens trazem de si o sentimento instintivo da existência de Deus. Pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? E ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, quando nós vamos trazer a prova da existência de Deus, é nesse sentimento instintivo da sua existência. Então, no final, apesar de nós tratarmos com vários conceitos, e nós estávamos falando em politeísmo, numa abordagem racional, nós falamos em monoteísmo numa abordagem pessoal, ou uma abordagem instintiva. Certo? Porque se esse instinto que existe em mim e existe em todos vocês, se ele tem uma fonte única, significa que o instinto é igual. Então, quando nós trabalhamos nesse sentimento instintivo, nós estamos falando em monoteísmo. Tá? O politeísmo vai existir em termos racionais, enquanto o monoteísmo vai existir em termos sentimentais. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela trata sobre teofania. Nós vamos trazer aqui só uma parte desse texto. É muito interessante, né? Claro que a gente sugere que todos leiam. Mas Joana de Ângeles, ela fala de teofania de uma forma muito direta. E ela vai se utilizar do filósofo Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido. A questão toda é, onde observamos a teofania? Manifestação de Deus. Isso aqui é a definição de dicionário, tá? Manifestação de Deus em algum lugar, acontecimento ou pessoa. E aí, onde nós vamos observar a teofania? Em algum lugar, em algum acontecimento ou em alguma pessoa? Porque em algum lugar, como nós falamos, às vezes os templos religiosos, as montanhas, as nuvens, o sol, os acontecimentos, aí nós temos os famosos milagres, ou nas pessoas, ou em alguma pessoa, né? E aí quando falamos em pessoa, nós podemos tratar de forma geral as pessoas, que somos nós. E ela foi buscar, como nós falamos, Santo Agostinho, no livro Confissões. Isso aí nós estamos falando do século IV, tá? Agostinho é lá do século IV. E Agostinho relata nesse livro Confissões. Perguntei-o à terra, onde é Deus, ou onde está Deus, né? E eles responderam, melhor, quem é Deus? Perguntei-o à terra e disse-me, eu não sou. Lembrando que Agostinho era um filósofo. Então isso foi colocado de uma forma filosófica. Tá? O que a sua experiência foi traduzida de uma forma filosófica. Perguntei à terra e disse-me, eu não sou. E tudo que nela existe, respondeu-me o mesmo. Tudo que na terra existe, sol, montanhas, lagos, rios, todas essas coisas, né? Essas belezas naturais. E tudo que nela existe, respondeu-me o mesmo, eu não sou. Interroguei o mar, os abismos e os répteis, animados e vivos, e responderam-me, não somos o teu Deus, busca-o acima de nós. E aí, Agostinho, então, foi buscar acima da terra. Perguntei aos ventos que sopram,
e o ar com os seus habitantes. Respondeu-me: Anaxímenes está enganado, eu não sou teu Deus. Anaxímenes era um filósofo pré-socrático, onde ele trouxe o conceito, né? Naquela época existia uma tendência, assim, o que eles chamam de materialismo monista, em que tudo teria origem em uma coisa só, e Anaxímenes tratava a questão como se a origem comum de tudo fosse o ar. Então, era a base de tudo fosse o ar. Quando nós analisamos sobre a visão espírita, não é tão, assim, né? Não é tão errado, no sentido de quando nós vamos olhar para as questões materiais, a base de tudo é o fluido cósmico. Então, não seria assim tão equivocado nesse sentido. Mas é claro que ele está tratando assim de coisas muito mais profundas do que apenas as questões materiais. Interroguei ao céu, e aí nós vemos Agostinho saindo, né? Primeiro ele ficou aqui na superfície, nos abismos do oceano, depois ele foi para o ar, e agora, para a atmosfera, melhor dizendo, e agora ele sai da nossa atmosfera. E ele pergunta: interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas, e disseram-me: nós também não somos o Deus que procuras. Novamente, ele colocou toda a sua experiência de uma forma filosófica. E aí ele vem também colocar o ensino da mesma forma filosófica. Por isso que ele vai: interroguei o céu, o sol, a lua, e também ali não somos teu Deus. Disse a todos os seres que me rodeiam as portas da carne: já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus. Dizei-me ao menos alguma coisa dele. E exclamaram com alarido: foi ele quem nos criou. Certo? Pelo amor de Deus, me diz apenas alguma coisa. E aí foi ele que nos criou. Aí quando nós vamos, né, o que Deus cria? Onde nós vamos observar Deus? Na sua criação. Qual é a criação de Deus? Somos nós, espíritos. Então, quando nós vamos buscar Deus, nós temos que buscar a obra dele. Se vocês quiserem conhecer, por exemplo, o pensamento de Machado de Assis, precisam ler os livros de Machado de Assis. Do contrário, alguns leem a respeito, né? Isso é uma tendência, às vezes, que existe. Alguém escreve sobre um determinado autor, ou sobre um determinado cientista, ou alguma coisa do tipo. E aí se acredita que sabe o que é aquele autor, o que aquele autor pensa, através da obra que alguém escreveu sobre ele. Mas não. Dessa forma, nós só saberemos o que aquele indivíduo pensa sobre o autor. Se eu quero saber sobre o autor, eu vou ler os livros do autor. Se eu quiser saber sobre Joana de Ângeles, eu preciso ler os livros psicografados de Joana de Ângeles. E depois a gente começa a identificar alguns livros intitulados Joana de Ângeles ou algum outro espírito que a gente vê que, né, põe em dúvida. Se eu desejo aprender espiritismo, pensamento de Kardec, dos mentores responsáveis pela codificação, eu preciso ir na codificação. Certo? Então é sempre assim. Se quiserem saber como é que o Cláudio pensa sobre o espiritismo, aí precisam assistir os nossos estudos ou os livros que nós disponibilizamos no nosso site. Se quiser saber sobre Machado de Assis, obras de Machado de Assis. Se quiser saber sobre Jung, precisa ler os livros do Jung. Jung deixou um calhamaço de material. Se quiser saber sobre doutrina espírita, aí é a codificação kardeciana. Não tem outra. Eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim. E aí é que está a grande questão. Encontrar Deus, para encontrar Deus, eu não preciso ir longe. Eu não preciso vir para Teresópolis olhar a montanha, nem para o rio olhar o mar. Eu vou encontrar Deus dentro de mim. Então é na introspecção que eu encontro Deus, que eu converso com Deus. Na casa espírita eu encontro Deus? Não. Nos templos religiosos eu encontro Deus? Não. Eu encontro Deus dentro de mim.
Agora, se é dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso, que eu consigo fazer um processo de introspecção, aí é outra coisa. O templo religioso é ferramenta, certo? Para eu fazer essa introspecção e conseguir encontrar Deus dentro de mim. Quando nós pensamos em preces, nós podemos fazer preces em qualquer lugar. Eu acho interessante que às vezes as pessoas... Já aconteceu comigo de alguém falar para mim: Cláudio, eu estou muito perturbado, faz uma prece para mim. Olha, por mais perturbado que o indivíduo esteja, ele é a melhor pessoa para fazer prece para ele. Certo? Porque todos nós somos perturbados. Eu sou perturbado. Então, se quiser uma pessoa não perturbada para fazer prece, não vem pedir para mim. Né? Vai pedir para quem não é perturbado. O problema é que nesse mundo a gente não vai encontrar quem não seja perturbado. E aí é um problema só. Então, se eu estou perturbado no nível suficiente que sou capaz de pedir para alguém fazer uma prece, então eu sou capaz de fazer a minha prece. Mesmo que seja Deus me ajuda. Já basta. Certo? Se o indivíduo é capaz de falar Deus me ajuda, ele já entrou num contato com a divindade muito maior do que se eu fizesse, ou se uma outra pessoa fizesse preces para eles. A questão é que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer preces. Nos momentos de perturbação, nos momentos de dificuldade. A quantidade de vezes que eu falo para as pessoas fazerem prece é muito grande. Né? Sempre palestras, estudos, eu falo, faz prece. Aí eu lembro, e a gente tem que tomar como exemplo nós mesmos, né? Eu lembro uma vez eu estava com cálculo renal, no hospital, uma dor, aí minha esposa virou para mim, minha esposa que está ali: você já fez prece, Cláudio? Eu olhei. Não, eu esqueci. Então faz a prece. Né? Então eu fiz a prece. Então, às vezes, na dor, nós nos esquecemos de fazer prece. Então, por que nós devemos, apesar do que eu falei, devemos continuar fazendo prece para as pessoas? Porque não sabemos se ela esqueceu. Certo? Então, eu continuo fazendo prece pelas pessoas. Porque ela estava fazendo prece para mim. Mas, né, já que me ouve tanto fazer prece, tu fez prece. Eu estava deitado, ela estava em pé. Estava olhando de baixo para cima. Não. Então, faça a sua prece. Então, é aí que nós vamos encontrar Deus. Deus está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. E por que nós somos, na minha colocação, nós somos perturbados? Porque nós estamos com Deus em nós. Né? Porque nós somos uma manifestação de Deus. Certo? Não estou falando que somos uma parcela de Deus, não é nada disso não. Mas nós somos uma criação de Deus. Então, onde que Deus se manifesta de uma forma mais pungente para nós? É cada um de nós mesmos. E mesmo assim, eu não consigo perceber e tenho dúvidas da sua existência. E aí eu falo, não, eu creio em Deus. E eu falo que eu creio em Deus ainda com uma certeza, como se a crença fosse uma certeza, certo? Toda crença, ela vem carregada de dúvidas. Só a certeza é que é a certeza mesmo. Então, nós precisamos desenvolver essa certeza. E aí, palavras de Joana de Ângeles. As oportunas lições do eminente filósofo nos convidam a examinar o Criador na criação e senti-lo no imo da própria vida que vige em todas as coisas. Certo? Então, ela vem trazer para nós sentirmos em nós mesmos. Uma coisa interessante é que uma vez perguntaram para Jung se ele acreditava em Deus. E ele falou que não, que ele tinha certeza da sua existência. E também, né, isso era se não me engano, era um programa de televisão. E também tinha ali um entomologista, que é um indivíduo que estuda insetos. E ele falou a mesma coisa. Eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus. Eu sei da sua existência. E o que é interessante, nós temos um psiquiatra que chegou à conclusão da existência de Deus estudando o psiquismo humano,
e um entomologista que chegou à conclusão, ou à certeza da existência de Deus, estudando o psiquismo do inseto, certo? Porque quando estuda o comportamento do inseto, na verdade está estudando o psiquismo. E uma das palavras de Jung é que seria possível nós encontrarmos na nossa mente o mesmo conteúdo dos vermes. Né? Então seria possível nós nos remontarmos até encontrar na nossa mente aquele germe que é encontrado nos vermes, mostrando uma unidade de desenvolvimento espiritual, certo? Em que não tem solução de continuidade quando nós falamos em desenvolvimento espiritual. Expressão na matéria é outra coisa, nós encontramos solução de continuidade, sim. Mas quando nós falamos em evolução espiritual, aí não tem solução de continuidade. E Joana continua. Não poucas vezes, no entanto, a precipitação de teólogos e exegeses são como comentários minuciosos da interpretação da Bíblia. Então, os exegetas são esses que estudam esses comentários minuciosos, tá? Não poucas vezes, no entanto, a precipitação de teólogos e exegetas há procurado definir Deus, limitando na singeleza de alguns verbetes, como se possível fora determinar o ilimitado e limitar o indefinível, que são atributos das suas perfeições. E por que vai existir o politeísmo conceitual que nós estávamos falando? Porque nós trabalhamos com Deus em termos de definições, certo? Então nós tentamos definir Deus quando precisamos buscar compreender a existência de Deus, certo? Toda essa obra de criação. Porque como nós vimos, como Joana de Ângeles fala, como se fora possível determinar o ilimitado e limitar o indefinível. Todas as vezes que eu defino qualquer coisa, eu limito, certo? Especialmente quando a gente fala de Deus, né? Se qualquer coisa já é uma limitação, quando nós falamos de definição, vamos imaginar falando de Deus. Se eu for definir o sol para uma pessoa que não enxerga, eu estarei limitando o sol, certo? E vou limitar o sol como? Através das limitações que eu consigo explicar ou conceituar a existência do sol. Qual o problema da crença da existência de espíritos ou comprovar a existência de espíritos? Porque toda manifestação na matéria dos espíritos é limitada. E é limitada por quê? Por causa da nossa expressão na matéria. Um espírito não pode se manifestar de uma forma diferente das nossas limitações. Senão eu não consigo perceber a sua presença. E aí, por isso que comprovar, né, a existência de espírito através da manifestação fica complicado. Tá? Aí nós percebemos o seguinte, que a conceituação, tanto de espírito quanto de Deus, é complicado. E aí também nós conseguimos compreender porque há pessoas que não aceitam a existência de Deus, nem aceitam a existência de espíritos. Não é porque são mais. Né? Porque se acreditar em Deus fosse uma comprovação, uma segurança do indivíduo ser uma boa pessoa, não existiriam tantas pessoas mais no mundo. Certo? Na verdade, não existiríamos nós. Mas a crença em Deus não é uma garantia de que a pessoa seja boa. Isso significa que a não crença em Deus também não significa que o indivíduo seja forçosamente mau. É apenas uma relação que ele tem com essa fonte de criação. Podia falar um pouco mais alto? Tá onde? Tá. Até aqui tá. Tá bem? Aqui nós já saímos do lampadário espírita. Dizer que Deus pode ser visto na grandeza e diversidade do que é observável pela humanidade
não está em acordo com o que necessitamos entender sobre Deus. E apesar de toda a dificuldade que ainda temos para compreender a natureza divina, devemos buscar o entendimento da melhor forma possível. Ver Deus na natureza é uma forma inicial de explicá-lo, mas é possível aprimorar esta visão. Eu sei que muitos partem desse conceito, né? Ver Deus na natureza, para começar a explicar Deus no início. Mas para mim, essa é uma opinião pessoal, eu acho que todas as vezes que nós apresentamos um conceito equivocado para alguém que está aprendendo, em algum momento será necessário corrigir. E a correção é sempre mais difícil, mais sofrida, do que ser apresentada com o conceito correto logo de imediato. Eu acho sempre mais fácil. Né? Utilizar de subterfúgios, especialmente em termos de Deus, Espírito, doutrina espírita, para explicar algo, eu acho sempre complicado. Eu acho que é melhor já apresentar o conceito correto. Né? Porque se eu tiver que ensinar o 2 mais 2 errado, para depois corrigir e ensinar o 2 mais 2 correto, vai ser mais sofrido e vai gerando essas viciações ao longo da vida. Hoje em dia nós temos grande dificuldade de entender Deus, Espírito, etc., por causa de todos os ensinos equivocados que nós nos deparamos ao longo dos séculos. Porque essa não é a nossa primeira passagem aqui na Terra. E ao longo dos séculos, né, nós entramos em contato em que nós não podíamos nem questionar sobre as características de Deus, quanto mais a existência de Deus. Então foi um período difícil para a humanidade, e até hoje, que é a Inquisição, e até hoje nós vivemos sob o trauma desse período. É bem complicado. Então, é no Espírito que observamos a teofania. E qual é a vantagem de buscar a teofania no próprio Espírito? É o autoconhecimento. Certo? Eu não conseguiria encontrar Deus, ou eu não consigo encontrar Deus no Espírito, se eu não desenvolver o autoconhecimento. Uma coisa está ligada à outra. Um dos maiores absurdos, na minha opinião, para nós, isso eu repito com uma certa frequência, é eu não saber explicar para vocês o que eu sou. Só que vocês não sabem explicar também para mim o que vocês são. Né? Eu não sei o que eu sou. Eu só digo para vocês que eu sou um espírito. Tá bom, mas o que eu sou? Não sei. Né? Isso eu acho um absurdo. Nós não conseguimos explicar o que nós somos. E aí, quando nós vamos buscando esse Deus em nós mesmos, nós vamos entrando em contato com o nosso íntimo, porque nós estamos buscando dentro de nós. Buscando dentro de nós é o autoconhecimento, até chegar na criação de Deus, que sou eu mesmo, enquanto espírito, ou nós mesmos enquanto espíritos. E é aí que está toda assim, a grandeza dessa nossa busca do autoconhecimento, né? É irmos de encontro a Deus. Ainda temos alguns minutos. Na questão 7, Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E eles respondem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então, nós vemos que lá na questão 4, quando parecia que os espíritos estavam respondendo alguma coisa direta, eles não estavam, era só superficial. Aí depois eles vêm. Né? Eu vou dizer que a propriedade da matéria, a causa primária, tá bom, mas aí essa propriedade da matéria é decorrente do quê? E aí nós vamos. Tá, causa primária, uma causa primária, uma causa primária, até chegar na causa primária, que é puramente conceitual. Certo? Quando nós falamos causa primária de todas as coisas, é puramente um conceito, porque nós não sabemos nem o que seja todas as coisas. A partir do momento que eu não sei nem o que eu sou, quanto mais todas as coisas. É indispensável sempre uma causa primária.
Kardec diz o seguinte: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então, até pouco tempo, o conceito comum de que da formação do universo era o famoso Big Bang ou a grande explosão. E isso perdurou durante décadas, certo? Esse conceito, com variações, muitas variações. Hoje em dia, isso tudo está caindo por terra, certo? Então, hoje o conceito do Big Bang como a formação do nosso universo está caindo por terra. E aí o último conceito que está sendo sugerido, olha a que nível nós chegamos, é que o nosso universo ele está dentro de um grande buraco negro. Certo? Isso era uma coisa assim que não faz sentido. Certo? Mas essa é a conceituação atual, né, que estão indo nessa direção. E nós falamos muito em buraco negro, e parece que nós vivemos num grande buraco negro. E só para dizer que nós estamos em um processo de conhecimento. Mesmo com todos os prodígios, nós ainda estamos avançando. E esses conceitos eles foram sendo modificados com um telescópio recente, né, o mais novo que eles colocaram aí, para observar o universo. E aí já é uma colocação assim para a ciência, né? Lembrando que na época de Kardec não existia o conceito de Big Bang, não. O conceito de Big Bang veio depois, essa grande explosão veio depois. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outro acaso. Infelizmente, esse é um conceito que muitos têm, que a nossa existência corpo, né, como seres vivos, nesse planeta, é decorrente de uma combinação fortuita. Certo? Por isso que tem aqueles que não acreditam que possa existir vida em outros planetas. Porque, de acordo lá com o conceito, isso teve aqui na Terra, e aí né, a possibilidade de ter em outro planeta seria remota. Aí nós vemos a nossa limitação, porque só conseguimos conceber vida da forma como nós a conhecemos. Né? Mas tem vida de formas que nós não conhecemos. Por exemplo, para nós, vida precisa de oxigênio, mas aqui no planeta tem animais, seres vivos, que vivem na ausência de oxigênio. Inclusive, se eles ficarem em contato com o oxigênio, eles morrem. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, que é o acaso? Nada. Um dos conceitos é que a nossa consciência, a nossa mente, também é decorrente da combinação fortuita da matéria do nosso cérebro. Certo? Aí eu fico pensando, né? Se nós conseguimos pensar que uma organização material pode gerar uma forma não material de manifestação, que é a mente, então qual é o problema de nós concebermos que existe uma mente independente da matéria? E outra coisa interessante, só para pensarmos, é que fala que placebo é uma ação da mente, né, sobre o corpo, que isso aí é por acaso, quer dizer, na verdade nem é isso, né? Que o placebo é uma cura natural do nosso organismo e etc., que não é uma ação da mente sobre o corpo. Mas todos os medicamentos, eles são testados se contrapondo ao efeito placebo. Então, eles pegam grupos, em um eles administram placebo e outros administram material, o material mesmo, né, o medicamento em si. Então, só aí já é uma aceitação da capacidade da mente atuando sobre o corpo. Se a mente atua sobre o corpo, então ela precisa ter uma existência, né, independente desse corpo em si. Esperamos ter trazido material suficiente para as nossas meditações e reflexões. Desejamos ainda que a paz do nosso Mestre Jesus continue sempre conosco. Muita paz.
Agora vai. Então tá. Então tá, amigos. Deixa eu aproveitar um minutinho aqui, né? O Cláudio me fez lembrar uma questão que antigamente eu gostava muito dessa frase. Eu não me lembro da história direito, já vou esquecendo a história. Mas teria sido contado por Camille Flammarion, né? Camille Flammarion, ele sabe que era um astrônomo, né? O tempo de Kardec. E, aliás, quem fez o discurso, né, no túmulo de Kardec, né? E Camille Flammarion, então, contava sobre dois astrônomos, né, conversando sobre a existência de Deus, né? E aí um deles não concordava, né, que Deus existe, né? E o outro tentando provar para ele que Deus existia, né? E não conseguiu provar, como sempre, né? Os preconceitos que a gente traz, as dificuldades que a gente traz. E aí depois esse companheiro, então, que acreditava em Deus, esse astrônomo, convidou o outro astrônomo para ir na sua casa, né? E ao chegar na casa dele, abriu um quarto, né? E no quarto, então, tinha montado, né, todo um processo, um sistema solar. Então apareciam todos os planetas, aparecia o Sol, aparecia até as estrelas, né? E ele tinha colocado tudo com arame, com luzes, né? E tinha colocado um motorzinho, então o motorzinho girava e giravam todos os planetas, todo o sistema solar ali. Uma coisa impressionante. Aí o amigo dele, né, falou assim, que coisa fantástica, como é que você fez isso? Aí ele falou assim, eu não fiz. Eu abri a porta e estava lá, isso tudo. Aí ele falou assim, claro que não. Aí ele falou, por que você acha que claro que não? Eu estou lhe dizendo, eu abri a porta e encontrei isso lá, dessa forma. Aí ele falou, claro que não, apenas alguém com conhecimento de astrônomo, como você, teria a capacidade de fazer isso. E aí ele falou assim, mas você vê, que coisa interessante. Se você não acredita que o acaso fez esse sistema com arame, lâmpada e motorzinho, por que você acredita que o acaso fez o universo? Então, assim, uma coisa fantástica, né? Uma coisa simples, né? Eu lembro sempre dessa historinha e agora você me trouxe à mente aí essa história. Como é que a gente sente Deus, né? Como é que a gente enxerga no nosso sentimento, assim, essa visão de Deus, né? Mas obrigado aí, você me lembrou dessa história. Você me lembrou várias histórias, mas não vou contar as outras não, prometo que não. Amigos, vamos então aos nossos avisos, né? Deixa eu ver aqui o que a Márcia me passou. Tá. Bom, primeiro é que nós vamos ter aí a leitura, né, do livro Amor e Ódio, né, pelo espírito de Ivone Pereira, né? É um livro psicografado pelo espírito Charles, né, psicografado pela Ivone Pereira. E nós vamos ter esse estudo aqui na casa, então, do dia 10 de fevereiro ao dia 13 de fevereiro, que é o sábado, né, de carnaval, até a terça-feira de carnaval. Então, é um estudo, né, coordenado pela Moema, né, e nós vamos estar, então, estudando esse livro de 9 às 12 e de 15 às 18. Então, aqueles que desejarem, por favor, venham aqui, né, ou contatem a Moema aí antes, tá? Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aí envolve duas coisas, que é, primeiro, uma coisa mais estatutária, né? Nós estamos diante de uma assembleia, né? Nós vamos ter uma assembleia geral no dia 9 de março. Então, os associados efetivos da casa, né? Já fixamos ali o edital, então já estão convocados para essa assembleia, que vai ser no dia 9 de março de 2024, 15h30 em primeira convocação e 16 horas em segunda e última convocação. Então vamos cumprir toda a questão estatutária, né? Convocando os associados aí para no máximo às 16 horas a gente começar a assembleia, uma assembleia muito importante, porque a gente vai também votar um novo estatuto, né? Então, não só a eleição da nova diretoria, novo estatuto, novo conselho, um monte de novo ali. Então, aqueles associados, por favor, não deixem de comparecer. Mas temos também, ligado a esse dia, né, nós, para poder termos um quórum maior na Assembleia, né, tem muita gente que não gosta muito de Assembleia, né, aí nós resolvemos também dar algum prazer antes da Assembleia, então nós vamos fazer uma feijoada antes da Assembleia, para ver se dá mais quórum para a Assembleia, né?
Eu só espero que o pessoal não durma depois, né, da feijoada. Aí vamos fazer uma feijoada beneficente, né? Então vamos depois anunciar esse evento, é mais para vocês já reservarem no dia 9 de março, né? Teremos uma feijoada com o nosso amigo Jeff aqui presente, né? Marcelo Pellegrino vai comandar aqui a feijoada, né? E se Deus quiser, estaremos nesse evento aí, depois a gente dá mais detalhes, ok? Tem mais um que ela mandou nos últimos 10 segundos. Obrigado, Márcia. Essa foi... Você superou essa aqui, Márcia. Então, Tânia Wilson vai fazer o nosso estudo na AME Teresópolis, né? Portanto, através do Facebook, né, da AME Teresópolis, né, no dia 25 de fevereiro, né, dia 25, às 10 horas, então, né, um domingo de manhã, teremos a Tânia falando sobre depressão e obsessão, né? Tânia Wilson, né, uma expositora fantástica, assim, e esse tema ela conhece bem, depressão e obsessão ali, tá? Então não percam, dia 25 de fevereiro, às 10 horas. Oi, Alexandre. Começa também no dia 8 de março, né? No dia anterior. Muito obrigado. Isso. Então tá bom, bem lembrado, Alexandre. Então temos a turma de estudo sistematizado, né? Começando no dia 8 de março, né? Já algumas pessoas aqui presentes já se inscreveram. Quem quiser se inscrever, os cursos são sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Então estamos com as inscrições abertas. Bem lembrado, Alexandre. Obrigado. Vamos então, assim, quem nos visita hoje, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Simone, né? Tudo bom, Simone? Prazer ali tê-la aqui, espero que tenha gostado do estudo. Querendo também informações ali da casa, Simone, será um prazer, tá bom? Mais alguém? Ok. Então, amigos, vamos então passar para a nossa prece de encerramento, para depois então passarmos para o nosso trabalho de passe, né? Aqueles que desejarem tomar o passe ali, aguardem que nós chamaremos, né? Antônio Fonseca, quer nos fazer a nossa prece ali? É que hoje é aniversário dele, né, amigo? Então não podia deixar de chamá-lo aqui no aniversário dele para ele fazer a prece aqui. Por favor, Antônio. Obrigado, Mauro. Tem um amigo nosso, né? Álvaro Crispino. Ele, quando dava palestra, aí a Inês falava assim, que era a outra Inês, né? Então você pode fazer a prece. Assim, aqui na casa o pessoal pega o sangue, né? A gente trabalha aqui, né? Faz a prece. Que bom, né? A gente trabalha nos bastidores e faz a prece. Muito bom. Que bom. Isso aqui é ser eclético, né? Tá bom, gente. Então, como diz o Cláudio, como orientou o Cláudio Conte, vamos orar então. Vamos nos asserenar. Imaginar que estamos caminhando com Jesus no Lago de Genezaré. E dizendo assim, mestre, cheguei aqui, mestre. Jornada longa, jornada difícil. Mas estás ao meu lado, mestre. Apesar da dificuldade, do sofrimento, muitas das vezes procurado por mim mesmo. Aqui cheguei. Rogo para um dia possa ser igual a ti. Rogo para um dia eu tenha um planeta para orientar. Rogo um dia que eu tenha essa multidão para amar. Que eu possa, mestre, com firmeza, com esperança e com fé, seguir os teus ensinamentos, mesmo que pouco a pouco, mas perseguindo dentro de tudo aquilo que ensinaste, fazer a minha reforma íntima, amar o inimigo como se fosse a ti. Difícil, mas um dia chegaremos lá. Obrigado, mestre, pela oportunidade, obrigado, mestre, pela vida. Obrigado, mestre, por essa casa, tua casa.
onde a gente pode se abraçar, pode sorrir, pode até chorar, mas temos a certeza absoluta que vamos te encontrar. Que assim seja. Então, passar o trabalho de paz.